Fala, concurseiro! Como os primeiros lugares da PF de Agente, da PRF e do DPIM estudaram? Será que tem uma fórmula mágica, algo em comum no estudo desse pessoal? Vamos discutir isso hoje? Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado aí em 7 concursos, ex-PRF, ex-analista de controle, ex-técnico judiciário. E essa pesquisa que eu fiz, pessoal, deu um trabalho. Como que eu fiz? Eu peguei vários vídeos, são total 6 vídeos, eu vou deixar esses vídeos na descrição, e analisei tudo o que eles fizeram, como eles estudaram. Eu fiz um resumo aqui, ó, em várias folhas aqui, vários resumos de todos os pontos, e eu coloquei numa tabela. Eu vou mostrar daqui a pouco essa tabela, respondendo vários questionamentos, desde cursinho que a pessoa estudou, como se organizou, até como fez revisão e outros processos. Mas, antes de eu entrar nisso daí, pessoal, conheçam a pesquisa Como Estudaram os Aprovados na PRF. Eu peguei o pessoal que passou da primeira fase, foram mais de 500, maior pesquisa do Brasil, e também fiz essas perguntas. E eu analiso aí os dados, é bem bacana, é bem completo, vale a pena. E essa semana, no dia 29, né, quinta-feira, às 21 horas, eu quero convidar você para uma live incrível aqui no meu canal do YouTube, com o Eduardo Cortez, que tem uma história de vida incrível. Ele começou lá na favela, vendeu coxinha, vendeu bala em semáforo e passou em alguns concursos. Hoje é um especialista em aprendizagem, um orientador educacional com muita experiência. Então é muito legal acompanhar ele, porque você tem uma história de motivação de vida incrível associado aí com um estudo muito bacana sobre como estudar melhor, como aprender de uma forma muito legal. Então, quinta-feira, 21 horas, a gente tentou fazer essa live semana passada, mas deu um baita problema lá no roteador dele, a gente teve que parar, mas a live estava incrível. Então, quinta-feira, 21 horas, aqui no meu canal do YouTube. Vamos então para a pesquisa e para o material aí que eu fiz para vocês. Então, temos aqui os 3 primeiros lugares na PF, na PRF e no DPIM, né? Na PF no cargo de agente. Então, Elton Carlos dos Santos, primeiro lugar na PRF aí, o Kaique Martins, primeiro lugar no DPIM, e o Antônio Pedro, primeiro lugar de agente da PF. Então, essa tabela tá lá no meu Telegram, no meu WhatsApp, aqui na descrição o link para você acompanhar. Seguinte, eu vou falar aqui várias perguntas que eu pesquisei, né, a resposta deles, e algumas eu acho que elas são perguntas que trazem coisas que são comuns, que são afins no estudo de cada um deles. E tem coisas que são diferentes. Eu gostaria de trazer e analisar cada uma delas aqui para vocês entenderem o que é necessário realmente você fazer e o que, se você mudar, se você se adaptar, se você fizer de acordo aí com o que você gosta ou não, dá para você fazer tranquilamente. E a primeira pergunta já é algo que é comum na vida deles e que foi fundamental para eles passarem na PRF, na PF, no DPIM, que é o tempo de estudo, que é a constância, que é a experiência que eles tinham nesse ramo de concurso. Então, assim, o Elton estava estudando desde 2019, o Kaique desde 2018, e o Antônio desde 2019. Então, o pessoal estava aí há 2 anos, há 3 anos estudando. E muita gente estuda 6 meses e quer desistir, tem gente que estuda 1 ano e quer desistir, e olha a história dos caras, né? Eles estão estudando há muito tempo, né? O Elton, inclusive, fez o primeiro concurso da PRF e não passou, né? Ele não conseguiu estudar, estudou no pós-edital. Olha a questão de você ter uma caminhada, e daí vem aquele mito, venha passar em 6 meses. Olha aqui, ó. Se nem esses caras, e são caras bons mesmo, não conseguiram passar em pouco tempo, por que você vai conseguir? Então, esse daqui é uma das bases. Curso preparatório. Então, temos aí 2-1 para o estratégia, né? Estratégia com 2 primeiros lugares e o direção com o primeiro lugar ali da PRF. Parabéns para esses cursos, muito bom. O direção, um curso aí crescendo cada vez mais, o estratégia já há muito tempo dominando aí os cursinhos. Então, parabéns aí aos cursos. E outra coisa, eu não vi nenhum deles falando que tinha mais de um curso, sabe? Tem esse mito aí, não, tem que ter vários cursos. Até acho bom, muita gente tem, eu fiz a pesquisa lá com o pessoal da PRF, muita gente tem vários cursos, mas você vê que não é uma necessidade porque nenhum deles tinha mais de um curso. PDF ou videoaula, aqui tem uma diferença, né? Tanto o Elton como o Kaique, eles gostavam de PDF e viam videoaulas pontualmente em algumas matérias que até tinham dificuldade como exatas. Já o Antônio é um defensor ferrenho da videoaula, ele
gostava muito de videoaula, estudava e aprendia muito por videoaula. Então, tem pessoas que têm facilidade auditiva, visual, e a videoaula é muito importante. O problema da videoaula é que você perde mais tempo, só que daí o que ele fazia? Ele estudava em 3.0. Não é nem 2 vezes mais rápido, é 3 vezes mais rápido, e ele não fazia nenhuma anotação, ele fazia muito rápido para ir para questões de exercício. Essa era a metodologia dele. Veja, uma metodologia muito incomum, nunca vi alguém defendendo esse tipo de metodologia, mas para ele funcionou e foi bacana. Trabalhava. O que a gente vê aqui? Tanto o Elton como o Kaique trabalhavam e venciam, davam um jeito de estudar. Já o Antônio não trabalhava e se dedicou exclusivamente a estudar para PF. Então, algumas diferenças, mas mostrando que dá para você passar sem trabalhar, né? Dos 3, 2 trabalhavam. Então, dá para você passar trabalhando sim. É claro que é difícil, tem que ter foco, disciplina, e eles tinham muito, depois eu vou comentar isso. Outro ponto aqui, resumos. O Elton fazia resumo, ajudou ele na revisão, bacana. O Kaique começou fazendo resumo e ele teve muita dificuldade, e eu falo isso muito para os meus alunos. O problema de resumo para quem está começando é que às vezes você acha tudo importante, você demora muito. Quando você tem um domínio melhor da matéria, é mais interessante. E ele começou fazendo assim, eu acho que ele até traumatizou um pouco. Ele fala até que se arrependeu. Já o Antônio não fazia resumo nenhum e deixava tudo para os exercícios, né? Nos exercícios depois ele fazia alguns pontos que eu vou acrescentar. Mas você veja, isso não nega que a pessoa não resumia, né? Ela resumia às vezes num outro momento, num exercício, numa coisa que errou. Já o Elton fazia um resumo tradicional. Simulado, todos faziam muitos simulados. O Elton falou que pelo menos uns 50 feitos. O Kaique fazia um pouco menos, fazia 2 a 3 simulados por mês, mas fazia bastante também. E o Antônio falou que fazia 40 simulados aqui, até vi que não está configurado, mas ele fazia uns 40 simulados por mês. Vamos então ao outro ponto, que é a quantidade de questões. Pessoal, quantidade de questões, todos eles colocaram que faziam muitas questões. Infelizmente eu não consegui achar. Confesso que procurei, queria saber até no que concurso, quanto que o Elton fazia, porque ele usava a plataforma. Eu só peguei uma declaração dele que chegou a fazer 400 num dia só. Então, todo mundo fazia muitas questões, até o Antônio deixava até de resumir para fazer questões, então o pessoal que fazia muito, né, fora os simulados. Outro ponto aqui, dia estudado por semana. Novamente, assim, uma constância absurda, né? Todo mundo estudava todos os dias. Na verdade, o Antônio eu não tenho certeza, eu não consegui achar, mas tanto o Kaique como o Elton estudavam sábado, estudavam domingo, feriado, aumentavam as horas. Isso daqui era muito presente, uma disciplina absurda, assim como as horas estudadas, né? Uma intensidade bacana. Então, o Elton estudava 5 horas por dia e nos primeiros anos ele começou estudando 2 horas. Aqui você vê uma coisa muito presente no estudo de todo mundo, que é essa gradação entre os momentos antes do edital, com o edital, no pós-edital. Então, o pessoal começava um pouquinho mais devagar, depois vai aumentando. Então, o Elton falou que começou com 2 horas e depois chegou a 5 horas, estudava de manhã à noite e podia estudava no trabalho. Então, ele confessou isso daí. Ele realmente tinha uma disciplina muito forte e um foco muito bacana. O Kaique começou com 3 horas, mas ele falava assim, olha, final de semana e tal, o cara ia para 6 horas, estudava muito. E depois ele meio que se desprendeu essa questão das horas, que é um fenômeno que acontece. As horas no começo são muito importantes para quem está começando o estudo, mas depois a questão mais você ter constância, você trabalhar, você vai ver que horas não é tudo, né? Essa loucura por horas. Mas no começo é bem importante. E por fim, o Antônio Pedro falava que ele estudava o dia inteiro, né? O dia inteiro não, né? Falava que estudava das 9h30 da manhã até as 19 horas e depois no pós-edital foi até as 11 da noite. Então veja, novamente, uma gradação entre antes e depois do edital. Então, aumentou a intensidade depois aí desse momento. Outro ponto aqui que é muito importante aqui, experiência em concurso. Então, vamos aqui passar para outro ponto que é fundamental. Experiência em concurso. O Elton, ele fez PRF em 2019, ele passou na Caixa, passou no Detran. E tem gente que quer fazer a PRF, quer fazer a PF e quer passar de primeira sem nenhuma experiência. E você está competindo com esse pessoal que já é aprovado em outros concursos, que já lidou com diversos fatores envolvendo o concurso público, inclusive o dia da prova. Então você vai ver que todos eles têm uma experiência muito forte. O Kaique, ele, além de ter feito o PRF, né, ele foi aprovado na PRF, é importante dizer, em 2021. Ele fez a GP em Goiás, passou na Polícia Militar de Tocantins e foi aprovado no IBGE. Veja, vários concursos, novamente, experiência. E o Antônio Pedro também fez, eu não coloquei aqui saiu um erro, que depois eu vou corrigir.
para a planilha para vocês, mas eu sei aqui de cor que ele fez um concurso da área de analista antes desse concurso aí de agente da PF. Então, pessoal com experiência, todos eles com experiência e, novamente, e eu falo aí para alguns alunos, o cara que o primeiro concurso dele é PRF, quer passar, olha a experiência desse pessoal aí, né? Vamos então para revisão, pessoal. Então, o pessoal tinha algumas técnicas de revisão, como você vê aqui no lado. Então, você vai verificar aqui no lado as técnicas de revisão desse pessoal. Então, nenhum deles, é importante frisar aqui, tinha aquela revisão de 24, 72, que muita gente defende, que eu acho que é muito cansativo, mas eles tinham revisões assim, o Elton, todo sábado e semana antes da prova, então assim, eu sempre defendi isso, um esquema de revisão antes da prova. Eu acho que se você tem que fazer algo antes da prova é revisar, porque a prova já está ali, você já deixa tudo fresco, você fica até mais confiante e melhor. O Kaique Martins, ele tinha uma questão de revisão, que é uma técnica que eu gosto muito, que eu chamo aqui de estudo informal junto aos meus alunos, que é assim, você pegar, fazer anotações, colar na parede, ele colava por post-it e lia 15 dias, 30 dias e revisão antes da prova. Então veja, novamente, vemos elementos aí que se assemelham aí na preparação desse pessoal. E Antônio Pedro fazia o caderno de erros, então veja, ele não fazia resumo, ele fazia o caderno de erros. Então eu acho o caderno de erros fenomenal. O que é o caderno de erros? É você anotar aquilo que você errou e ele colava na parede. Ele falou que ele deixava tudo bagunçado lá, colocando na parede. Então, veja, você verifica aqui e tem vários outros comentários aqui do pessoal que tem várias coisas que diferenciam. Um fazia resumo, um preferia assistir por aula, mas tem muita coisa parecida. Muitas questões, muitos simulados. Um pessoal que estudava com intensidade. Então, todo mundo ali, você vê nas entrevistas, que todo mundo é muito disciplinado. Não acontece, como muitas pessoas, que o cara deixa de estudar 2 vezes e tal. Até em questão de organização, é importante você ver que, por exemplo, o Elton não usava o ciclo de estudo, que hoje todo mundo usa. Mas por quê? Porque ele é muito organizado. Ele falou, cara, eu fazia um quadro de horário, seguia aquele quadro de horário. Então, o ciclo de estudos diferencia do quadro de horário, porque no ciclo, se você furar, você continua a partir da matéria que você parou, e no quadro de horário, não. Mas como ele não furava, então ele usava quadro de horário. O Kaique usava o ciclo de estudos com 4 matérias, estudando aí 1 hora, 45 minutos cada matéria. E o Antônio não tinha nenhuma organização. O cara estudava bagunçado mesmo, mas ele era uma pessoa, pelo que eu entendi, que não precisava de uma organização. Ele sabia o que tinha que estudar, ele sabia as necessidades e ele ia estudando de acordo com o dia, com a necessidade. Agora, se você seguir, eu vou seguir o estudo do Antônio, né, o do Antônio Pedro, em primeiro lugar, da PF, eu vou seguir o estudo dele. Você pode se dar mal, porque às vezes você vai procrastinar uma matéria, você vai deixar de estudar. Ele tinha essa consciência e fazia muito no feeling dele. Então, veja, em questão de organização tem muita diferença, mas essas diferenças são aplicadas muito à realidade pessoal de cada um. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que fogem das matérias. O pessoal não fugia. O Elton falou, cara, física eu sabia que precisava aprender e estudava física com força. Então, veja o que aplica para você e o que não aplica. Eu aplico o ciclo de estudo para todos os meus alunos porque eu acho muito interessante, acho que não vai prejudicar, certo? Agora, ficar sem o ciclo para muita gente tenho certeza que prejudica. Então, veja aqui as diferenças e o que é igual aí no estudo do pessoal, né? Muita gente estudando com uma disciplina absurda, todos eles estudam com uma disciplina absurda. Você via que mesmo o pessoal que trabalhava, acordava mais cedo, o pessoal tinha um foco muito grande, então isso daqui é muito constante. Eles tinham uma experiência em concursos, então para você que quer almejar uma PF, uma PRF, mas não tem experiência nenhuma, cara, faça outros concursos, isso daqui é muito importante. Você vai ver ali a quantidade de concursos que o pessoal fez. Estudaram com antecipação, então todos eles, de 2019, 2018, né, 3 anos e 2 anos, então veja, gente querendo passar aí no pós-digital, você vai ver uma mentalidade muito bacana. Todos eles tinham uma mentalidade muito bacana. Primeiro, uma fé muito grande. Todos eles com uma fé muito grande em Deus. Uma mentalidade de estudar sem parar, de acreditar que podia passar. Então isso daqui é muito bacana. Uma mentalidade para encarar os desafios, encarar as matérias difíceis. E a conclusão. Pessoal, não há uma fórmula mágica para passar em concurso. Não há. Não há uma fórmula. Você vai ver que o estudo deles
chega a ser muito diferente em vários pontos. E tem pessoas na internet querendo vender, o estudo reverso, estudo desse jeito, e isso daqui vai fazer você passar em 6 meses. Não há. O que há é um conjunto de fatores, e alguns fatores são fundamentais, são básicos, como constância, disciplina, intensidade, fazer uma boa revisão, e não precisa ser aquela revisão clássica, 24, 72, e ter muita força de vontade como esse pessoal tem. Então, você vai ver, você não precisa estudar 8 horas por dia. E eles, fora o Antônio, que estudava um pouco mais, não tinham esse estudo. Claro que são pessoas com uma capacidade imensa. Eu preciso ser muito sincero, eu acredito muito que algumas pessoas, para chegar em alguns lugares, elas têm, às vezes, uma capacidade de memorização. O Elton falou que tinha uma capacidade incrível, capacidade de aprendizagem maior. Então, talvez você tenha um caminho que seja um pouco maior que o deles, que seja mais difícil que o deles. Mas dá para você chegar lá se você seguir essas bases que eu coloquei. Não se esquece que essa tabela aqui vai ficar lá no meu Telegram para você poder acessar. Tem ainda vários comentários, vários resumos que eu nem falei aqui. E é isso daí, pessoal. Firme nos estudos. Segue eu lá no Instagram, @rendimentovolts, e bora estudar. Valeu, pessoal!